Olá, quinto ano, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foram de final de semana? Tranquilo? Descansados? Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro, tá? Nós vamos trabalhar português e matemática e junto com o português a gente vai trabalhar um teminha, né, de geografia, tá bom? Mas é um tema que a gente vai trabalhar junto com o texto que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, em português, nós vamos começar relembrando a questão dos poemas, tá? Pessoal, poema, né? Poema exige uma leitura específica, exige um olhar específico, né? As características do poema, né? Do texto, do gênero poema, é diferenciado, né? Tanto na estética, né? Quanto nas regras. Às vezes um poema pode ter uma estrofe só, como esse aqui, Milagre do Corcovado, ou pode ser dividido em estrofes e versos separados, como esse aqui, Cidadezinha, do Mário Quintana. Tá certo? Então vamos à leitura dos textos. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura, entonação, tá bom? Vamos lá. Milagre no Corcovado. Todas as noites, de céu nublado no Corcovado, faz o seu milagre o Redentor. Fica pousado no algodão doce, iluminado como se fosse de isopor. Mas todos sabem que bem de perto esse Jesus é um gigante de mais de 1.100 toneladas. Suba de trem, vá pela estrada, quem chega lá, ao pé do Cristo, vira mosquito. E olhando em volta para a cidade, de ponta a ponta maravilhosa, a gente sente um arrepio. O milagre é o próprio rio. E agora o poema 2, né? Cidadezinha, do Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequena que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvem e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina, há quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida pode morar, cidadezinha tão pequenininha que toda cabe num só olhar. Bom, lemos aí então 2 textos, né? Para a gente observar então, vamos analisar os textos primeiro da visão português, né? Língua portuguesa. Vamos falar de poema, né? Os 2 textos são poemas, né? A gente vê aqui, ó, claro, evidente, né? Mas os 2 textos têm configuração diferente, tá certo? Qual é o assunto tratado nos 2 textos? Cidade, né? E aqui a gente volta, a gente já vai trabalhar, né? A questão das cidades, a configuração das cidades, que é um tema de geografia, né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, porque o Cristo Redentor, o Corcovado, é no Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando de uma das maiores cidades do mundo, né? E quando a gente fala de cidadezinha, como você pensa uma cidadezinha, ó, tão pequenininha que até causa dó? Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Quando a gente pensa numa cidadezinha dessa, a gente percebe que a configuração dessa cidade é muito diferente, né, da configuração da cidade representada neste poema. Né? São 2 cidades completamente diferentes, né? E as 2 cidades têm o seu valor, claro, né? Então, vamos seguindo. Bom, vocês têm aí, ó, algumas questões para serem respondidas. Qual que é o tema? Você consegue imaginar a cidadezinha de Mário Quintana, que descreve em seu poema? Como é essa cidade? É parecida ou muito diferente da nossa cidade? Será que é, pessoal? O que esses 2 poemas lidos têm em comum? Porque eles tratam do mesmo assunto e ainda têm títulos diferentes. O que os títulos dizem para quem vai ler os poemas? Olha só. Milagre no Corcovado, cidadezinha. O que esses
títulos dizem para quem vai ler o poema, antes de ler o poema? O que a pessoa pensa? O que você pensou? Nos 2 poemas lidos, há o uso de rimas. Se houver, indique em cada poema os pares de palavras que rimam. Nos 2 poemas tem rima, gente? Então, vocês vão colocar os pares de rimas que vocês encontraram aqui, se tiver rima nele, tá certo? Então, vamos aqui. Muitos poetas retratam através de poemas o lugar onde vive. Veja alguns trechos. Confidência de Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Segmento do Mundo. Rio de Janeiro, Record, Carlos Drummond de Andrade. E um outro texto que chama Alma Cabocla. E na dança que encerra esta simpleza aqui, viver de novo na serra, entre as gentes desta terra, a vida que eu já vivi. Paulo Satúbel, Obras Completas. Bom, pessoal, e aí? De novo, né? O tema cidade, certo? O que esses poemas retratam em seus versos? Como podemos olhar de forma diferente para o lugar onde vivemos? Nós moramos aqui em nossa cidade, né? Nossa cidade de Jataí. E a pergunta é: como podemos olhar de forma diferente para o lugar onde vivemos? Como é que a gente pode observar nossa cidade, né? De que maneira a gente pode observar a nossa cidade partindo das ideias que são apresentadas no poema, né? Os poemas trazem sentimentos saudosistas, né? Olha aqui, Alma Cabocla. Aí ele fala assim, ó, a vida que eu já vivi, né? Aqui, ó, alguns anos vivi em Itabira, né? Aqui ele fala de um milagre que acontece todos os dias, quem quer que vá lá no Corcovado, né? E aqui ele fala de uma cidadezinha singela, mas tem seu valor, né? Com certeza. E a nossa cidade? Como é que a gente pode falar dela? Essa é uma atividade que você vai desenvolver sozinho, tá, pessoal? Essa resposta aqui ela é bem pessoal para vocês pensarem na cidade de vocês, tá certo? Bom, agora nós vamos falar de matemática. Gente, números decimais. Semana passada, né, a gente já começou a falar dos números decimais, mandei alguns vídeos para vocês do YouTube na sexta-feira, né? E a gente vai dando sequência de agora em diante, tá? Coisas que a gente precisa lembrar sobre os números decimais. São aqueles números que eles não são inteiros, tá certo? São números que representam quantidades, valores que foram divididos em partes iguais, tá certo? Por exemplo, o real, né? Nós temos R$1 que vale 100 centavos. Então, cada centavo é um centésimo de real, porque o real foi dividido em 100 partes, tá certo? Então, este valor ele vai ser representado com vírgula, olha aqui, 1,34. Suponhamos que isso aqui seja R$1,34, tá? Olha, quando o número tem uma vírgula, ele é chamado de número decimal, tá? Podemos exemplificar, né, com este número que possui 2 casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula. Para ler os números decimais, é preciso considerar o número que vem antes da vírgula. Quer dizer, o número que vem antes da vírgula, gente, é a parte inteira, tá certo? Lembra disso? Foi explicado nos vídeos da aula passada, tá? E o número que vem depois da vírgula, ó, é a parte fracionada, tá? Conforme a quantidade deles, essa segunda parte é chamada de décimo, centésimo e milésimo. Então, se o número foi dividido em 10 partes, nós temos os décimos, e aí esse número vai ocupar uma casa após a vírgula, tá? Se esse número foi dividido em 100 partes, nós chamamos de centésimos, e ele vai ocupar 2 casas após a vírgula. Se foi dividido em 1000 partes, ele vai ser chamado de milésimo e vai ocupar 3 casas após a vírgula. E não podemos esquecer de mencionar o número que está antes da vírgula, no caso acima, o número 2. Olha só,
2 inteiros e 15 o quê, pessoal? Ó, 2 números, então é centésimos, tá? Mas você sabia que os números decimais podem ser transformados em frações decimais e vice-versa? Lembra que fração são divisões? Toda fração representa uma divisão, né? Toda fração representa uma divisão. Por quê? A fração, ela não é uma parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, toda fração representa uma divisão. Então, pessoal, as frações decimais são as frações que são feitas a partir das divisões por 10, por 100 e por 1000, tá certo? Então, nós temos aqui 1/10. Olha, um número após a vírgula dividido por 10. 10 centésimos, 2 números após a vírgula dividido por 100. 100 milésimos, 3 números após a vírgula dividido por 1000. Ou vice-versa, 2 décimos. Olha como a gente transforma em número decimal. 2 décimos é uma fração decimal, certo? E aí eu vou transformar ela em número decimal. Então, eu ponho 0 porque não tem um inteiro aqui, tá certo? E aí eu vou colocar a vírgula e o 2, certo? 2 centésimos. 0, porque não tem a parte inteira, vírgula 0,2 centésimos, ok? 2 milésimos, 0,002 milésimos. Por que esse 2 tem que ficar aqui por último, antes, né, após os 2 zeros? Porque se eu mudar esse 2 para as casas de cá, os valores serão diferentes, vão ser 20 ou 200. Então, essa quantidade vai ser diferente, vai ser maior, certo? Então, eu tenho que ocupar essas duas casas com 0 e colocar o 2 na última, para ser 2 milésimos. Atenção! Esta conversão só é possível com números e frações decimais, ou seja, que tem base 10, 100 ou 1000. O que é essa base 10, 100 ou 1000? Esse aqui, ó, a divisão, o número por quem a gente vai dividir, se é divisível por 10, por 100 ou por 1000. Somente essas frações poderão ser representadas em números decimais, ok? Relembrando então, pessoal, qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas, por meio de números decimais ou por meio de frações. Então, nós temos aqui algumas questões para vocês responderem, marcarem as alternativas certas. Vamos ver essa aqui, a primeira. Qual alternativa representa a fração 35 milésimos em números decimais? Pessoal, lembrando, 35 milésimos, olha, quantas casas eu tenho que ter após a vírgula? Quantos números tem aqui? Quantos zeros tem aqui? 3, então eu tenho que pôr 3 casas após a vírgula. Então, isso eu já sei, então eu vou ter que colocar 0, vírgula, mais 3 casas, certo? Então, e essas 3 casas vai ter que ser no final, ó, 35 tem que ficar no final. Olha, 0 inteiros, 35 centésimos. Aqui não pode, esse aqui foi dividido por 100, ele só tem 2 casas após a vírgula. 3 inteiros e 5 décimos, não pode, aqui não tem inteiro, né? 35 inteiros, também não pode, isso aqui é uma fração, está dividido. Então, o número é esse, a letra C. 0 inteiros, né? Não tem nenhum inteiro. E 35 centésimos, tá certo? Aliás, desculpa, 35 milésimos, ok? As outras atividades vão seguir nesse mesmo padrão, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, mandem no privado que a gente vai estar esclarecendo depois, ok? Um abraço para vocês, bom trabalho!